Abram suas Bíblias no livro de Salmos. No capítulo 100. É o capítulo não, no livro, né? 100, Salmos 100. Que o título diz: Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Amém? A Olívia aqui já foi feliz na leitura da oferta, em falar que o Senhor... Alguém lembra o que a Olívia leu? O que foi falado? Que o Senhor se alegra para quem, né, se doa, né, com alegria. E o Salmo 100 vem falar sobre isso também. Como fazer? De que forma servir ao Senhor? E neste ano nós temos trabalhado esse tema, o serviço, como servir ao Senhor. Acharam? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Servi ao Senhor com alegria. No final vocês vão entender porque eu perguntei quantos servos tem aqui. Mas vamos estar entrando na mensagem nesta noite. Salmos 100, não tem como, dizemos assim, definido quem escreveu, mas dizem que foi Davi, né? Uns salmos de cântico, de adoração, né? Quando eles se reuniam no templo, aí eles entoavam esses cânticos de louvor e adoração. E aqui, o salmista, ele começa nos exortando ao quê? A toda criatura. Ou seja, ninguém de fora, não é pela idade, não é pelo tamanho, não é pela posição, a todos que temem ao Senhor, a celebrá-lo, a adorá-lo. E de que forma que vai ser essa adoração, que vai ser este momento de entrada na casa do Senhor? Como eu me apresento na presença do Senhor? E o Salmo, ele nos chama a atenção, porque ele nos convida a ter uma vida de adoração. Uma vida de entrega alegre. Essa é a condição. É uma ordenança. Paulo, ele, se eu não me engano é Filipenses 4:4, ele fala: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Sejam alegres. É possível ser alegre todo o tempo? É possível viver uma vida com alegria? Se nós olharmos, por exemplo, dificuldades, acho que não é só eu que passo, ou que já passei dificuldades, que já passei por desemprego, que já passei por enfermidades na família, por tantas outras coisas. Se eu for olhar para isso, se eu for olhar para essas circunstâncias, eu não serei feliz, eu não serei alegre. Mas então qual que é o motivo da alegria? Qual que deve ser o motivo desta alegria que o salmista está falando, que Paulo em suas cartas escreve falando também? A nossa salvação? Será que só a salvação seria o suficiente para termos uma vida de alegria? Vocês acham pouco? Que não dá para se comparar? Porque se a gente for medir
a alegria que nós temos, conforme a que o mundo tem, nós vamos estar nos igualando a esta alegria, que depende das coisas externas, de como as coisas estão fluindo ao meu redor para eu ser uma pessoa alegre. Se o meu casamento está tudo bem, eu sou alegre. Se na minha casa não tem ninguém doente, eu estou alegre. Se a minha conta bancária está com saldo positivo, eu estou alegre. Não estou dizendo que não teremos preocupações, mas estou apontando, através do Salmo, que é a ordenança que ele nos dá nesta noite, que nós precisamos entender qual a razão por que nós somos alegres, ou então devemos viver uma vida com alegria. Como eu falei no início, né, eu sempre participei dos cursos dos jovens, né, sempre participei ativo dos trabalhos da igreja, né, desde criança, um período, minha mãe me levou muitas vezes obrigado, né, e hoje eu vejo que valeu a pena, né, porque a melhor coisa foi ela ter me obrigado a estar na casa do Senhor. Mostrado para mim o caminho. Muitas vezes é isso que a gente tem que, muitas vezes fazer isso com nossos filhos, para que eles possam, quando começar a andar sozinho, entender que sem Deus, como foi cantado aqui, que é tudo a presença de Deus que nós precisamos. Que sem Deus a gente não consegue fazer nada, não consegue ir a lugar nenhum. Então tem que ser uma vida constante de entrega e alegria para o Senhor. Então, qual é o motivo da nossa alegria? Jesus. E qual é o exemplo que devemos seguir para esta alegria? Para esse serviço com alegria, que aqui já entra na parte de servir. Adoração é servir. Ofertar é servir. Cantar, tocar é servir. Mas como que nós fazemos isso? Tem um parâmetro. Precisa ser com alegria, precisa ser com compromisso, precisa ser com constância. Hoje eu não estou bem, eu não louvo. Hoje eu não estou bem, eu não vou à igreja. Hoje eu não estou bem, fico em casa. Hoje eu não estou bem, não falo com meus irmãos. E essa alegria não é pelo aquilo que nós somos. É pelo que Ele é em nossas vidas. Porque nós somos criados, o texto aqui vai dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ao privilégio, Ele escolheu a mim e a você para fazer parte do povo que irá morar no céu, que irá cear junto com Ele. Mas como eu posso continuar no meio de tantas tribulações, no meio de tantas dificuldades, andar com alegria? Às vezes vai faltar o sorriso no rosto. Mas lá dentro, a paz que excede todo entendimento. As pessoas têm que olhar para mim e para você e reconhecer e enxergar esta paz no meio das aflições, no meio das tribulações, no meio dos problemas. Só dentro da igreja? Aqui fala de estilo de vida. Viver com alegria. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mostrar que eu sou povo de Deus. Entrar pelas portas com salmos e cânticos. Ou seja, adentrar já para adorar a Deus, para louvar e bendizer o nome do Senhor.
como o Luciano disse aqui, não só para consumir. Que o culto não é lugar de consumo, mas é lugar de entrega. É lugar de você entregar a Deus em agradecimento por tudo que Ele já fez por mim e por você. Então sabemos que a alegria do crente é um estilo de vida que não depende das circunstâncias para eu estar ou ter uma vida de alegria, ou exercer o chamado de Deus na minha vida com alegria, com compromisso e amor. E que nossa vida seja um culto a Deus. Então ela sai de dentro dessas quatro paredes. Porque eu sempre falo que aqui dentro é muito fácil a gente ser crente. É muito fácil, quando está tudo bem, ser crente. Mas é nos momentos que mais nos somos afligidos, que passamos por perseguições, por apertos, que aparece o cristão autêntico. Que é para aparecer aquilo que o Senhor coloca dentro de nós. E a alegria é um fruto do Espírito. É uma das características do fruto do Espírito Santo. Que está em Gálatas, que a gente já... Uma outra oportunidade a gente já falou aqui. E se é o fruto do Espírito, ele precisa ser manifestado nas nossas vidas. Então, para essas manifestações, nós precisamos o quê? Ser cheios do Espírito Santo. E de que forma seremos cheios do Espírito Santo? Quando nos entregamos, quando deixamos que o Senhor nos direcione, controle todos os passos das nossas vidas. Mas por que eu devo servir? Quando eu perguntei aqui quantos servos tinha aqui, todos entendem o nome, o significado da palavra servo? No mais grosso é escravo. Ou seja, obedecer ao Senhor. Servo foi feito para servir. E o maior exemplo, Jesus. Rei. Poderia ter vindo todo mundo servi-lo, mas ele veio para servir. Deixou a glória e se entregou para nos servir. Mostrou como eu deveria fazer. Lembra da passagem lá? Acho que tem até aqui, ó. Maior exemplo de humildade, de servir. E servir que requer o quê? Renúncia. Geralmente a gente quer o quê? Ser servido. Você já parou para prestar atenção que você acha livros influencers, livros que te ensina a ganhar 1 milhão, que te ensina a ser um líder, te ensina a galgar lugares altos, tantas outras coisas. Mas eu não me recordo de ver livros, alguém escrevendo, eu vou te ensinar a ser servo. Mas nós temos um. Que é essa Bíblia aqui, ó. Que é a Bíblia, que aqui está todos os passos de como eu e você podemos serem servos e uns servos bons. Porque tem servo bom, tem um servo mau. Então qual o caminho que nós vamos trilhar? Erasmo, como que eu vou ser servo? O que eu preciso para servir com alegria? A Bíblia nos ensina, passo a passo, através da vida de Jesus. Paulo também fala, ele poderia ser se fosse para se gloriar da carne ou da força dos braços dele, de todo conhecimento que ele teve, ele poderia se gloriar, porque ele falou, ele era circuncidado, ele era judeu autêntico, ele tinha conhecimento, estudado, mas ele falou que tudo isso para ele não servia de nada a partir do momento que ele reconheceu que o que importava era Jesus, que era a vida com Cristo,
que a partir do momento que ele teve esse encontro, que mudou a trajetória da vida dele. Então nós precisamos, até difícil, irmãos, estar aqui falando nesta noite, não vou falar pregando, que eu não sou pregador, né? E toda vez que me é dada a oportunidade, é um frio na barriga imenso, da dificuldade que eu tenho para falar, né? Mas o Senhor vai dando graça, vai dando entendimento, mas é a palavra de Deus. Nós precisamos, Rafael disse aqui que a seara está aí, para a vida, muitos jovens, mas tem muitos irmãos aqui que também precisam ser despertados para o servir. Ainda dá tempo, a idade vai chegando, mas ainda, enquanto houver fôlego de vida, nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Qual é o chamado que todos nós temos em comum? Servir. Aí depois vem as categorias, mas todos nós somos chamados para servir. Deus vai dando dons para uns, para outros, mas o geral é servir. E Ele capacita, é Ele que vai te dar condições de estar servindo, de estar fazendo o melhor, mas eu preciso estar disposto, eu preciso estar com vontade, eu preciso querer, eu preciso pertencer. A palavra fala aqui que nós pertencemos a Deus. Aí eu entro na questão da igreja. Você pertence à Igreja Batista da Fé? Você é um turista? Você é um membro? O que você é? O que significa a Igreja Batista da Fé para você? Qual tem sido a minha contribuição? Eu, Erasmo, posso fazer mais? Posso. E devo. A igreja, Deus conta comigo e com você. Quando nós entendemos que a obra de Deus, ela é importante, no local onde nós estamos inseridos, as coisas acontecem. A seara está madura, mas precisa alguém colher. E quem vai colher? Lembra-se do chamado de Isaías? Que idade ele tinha? Quais condições que ele estava? Lembra de Isaías? Ele chega, ele vê lá a glória do templo, os anjos, tudo, aí ele fala: ai de mim, que vivo no meio de pessoas impuras, de lábios impuros. Primeiro nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus, que somos falhos, que somos pecadores. A Isaías, espera aí que vamos resolver seu problema agora. Foi lá com a brasa, toda a iniquidade. Aí rapidão, Isaías, né? Agora eu estou pronto. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a obra é feita assim. Vai sucedendo, levantando, Deus vai levantando, pessoas vai levantando, mas para Ele levantar, para Ele usar, eu preciso querer. O nosso Deus é educado. Se você não quiser, aí você fala: eu não vou mais fazer porque ninguém me dá mais, ninguém me elogia, ou então acharam que eu não toco direito, ou então eu não canto, sou desafinado. A obra vai perecer. Mas com toda a minha experiência, irmãos, eu falo para você, você vai perecer muito mais, por deixar de fazer à vontade aquilo que o Senhor colocou na sua mão. A obra não vai parar. Mas ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás.
É dura a palavra. Mas eu estou aqui para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para falar tudo aquilo que precisa ser falado. Talvez seja a minha última pregação aqui, talvez eu não pregue mais, mas eu não posso ir para casa sem falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que nós precisamos mudar. Nós precisamos adentrar por essas portas diferente. Não importa se você tem 10, 15, 20, 30 anos de evangelho. Mas precisa mudar. Então, ele até falou da síndrome lá da Gabriela, que é assim, que vai ficar assim, que vai morrer assim. Mas Deus é mudança todo dia. É um aperfeiçoamento para chegar lá no céu e louvar e cantar a Deus. E a bondade de Deus é a nossa esperança em dias difíceis. Por isso nós temos que viver uma vida de alegria, porque a bondade dele perpetua de geração em geração. O que você fizer agora vai refletir na vida das pessoas que estão em volta de você, na vida de quem tem filhos. É que nem dá um exemplo bem simples. Ninguém se preocupa com o mundo que está camada de ozônio, as enchentes. A pessoa joga o lixo na rua, que não é problema. Que nem uma vez disse, eu jogo porque senão não vou dar trabalho para o lixeiro. Mas e aí? E como que vai ser a geração futura? O que nós estamos plantando e deixando para a geração que vem depois da gente? Se isso Cristo não voltar. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Cada um de nós precisamos rever alguns valores. Luciano falou aqui no momento de ser consumista, de dar notas, né? Eu trabalho no hospital e creio que em outras empresas também, com a minha experiência no hospital, que tem avaliações, né? Você é avaliado, né? A sua performance, o seu cuidado, como que você se porta com as pessoas, como você trata com as pessoas, né? E aí tem as questões. É para punir? Ainda não. Mas está lá. Atendimento, qualidade do atendimento. 8. Tempo do atendimento. Ruim. Demorou muito para atender o chamado. Não deu retorno no quarto quando o paciente chama. Aí vamos fazer esse exercício? Como está o seu serviço na casa do Senhor? Só que não vai ser o Erasmo que está avaliando. Imagine você que neste momento é Deus fazendo a sua avaliação. Pontualidade. Não precisa falar a nota que vocês estão recebendo, não. Mas vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem compreender? Porque esse dia vai acontecer. Aqui eu estou fazendo um ensaio com vocês da situação que todos nós passaremos. Que é o dia do julgamento. Olha, bom servo, para cá. Mau servo, para lá. E como eu e você temos feito a obra do Senhor. A conta chega. Ela vai chegar. Mas como que eu disse, é um Deus bondoso, um Deus misericordioso e um Deus justo, certo? São qualidades do nosso Deus. Aqui na pesquisa do serviço, nós somos chamados. Aí vamos pontuar, olha, pontualidade.
Atestado, falta. O que está acontecendo? Vamos conversar, vamos acertar. O que precisa? Qual que é o problema? O que está acontecendo? Dá para melhorar. Ah, você atendeu mal. A pessoa falou que você tratou ele com um semblante triste, não conversou, não deu atenção. Consegue melhorar? Tratar com alegria. Então são pautas que são resolvidas, né? Mas aí se o cara não... É que nem a palavra de Deus. A mensagem está sendo falada. Olha, você precisa mudar. Precisa de conserto. Precisa tomar novas decisões. Precisa despertar. Precisa alinhar com a palavra de Deus. É crente aqui dentro, é crente lá fora. Aí a palavra está falando. Ó, você foi chamado já a terceira vez aqui na reunião e você não melhorou sua pontualidade, você não melhorou o seu desempenho, o trato com as pessoas. Aí passou por advertência, suspensão. Ó, não tem mais jeito. Você é desligado. Você é um servo mau. É sério. Aqui na hora a gente parece que está brincando, mas é isso que vai acontecer. Nenhum de nós vamos escapar desse dia. Mas como eu disse, é um Deus misericordioso. Ele nos dá tempo para corrigir a rota, para começar a praticar. Temos ouvido muito, 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 muito. E temos praticado muito pouco. A gente convida para orar, a gente convida para a escola dominical, a gente convida... E eu sempre falo, né, oração e estar na escola dominical, que é o lugar onde você se fortalece, onde você cresce. A oração te dá sustento para você enfrentar as tempestades. Quer sol todo dia? Não é. Vem tempestades. Por que eu insisto em falar essas coisas? Dizem por aí que conselho bom não se dá, né? Mas é porque é bom. Porque vai ser benefício para a sua vida. E a oração, ela traz uma paz assim que entra nessa questão que dá alegria do entendimento, sabe? Do seu controle emocional. Ela transborda. Não dá para te explicar em palavras o que a oração faz na minha vida. Ou na vida de quem ora. E não dá para debater com outras pessoas se você não tem base, se você não tem conhecimento. E aqui eu posso falar qualquer coisa, se não tem conhecimento, passa batido. Então nós precisamos ser uns servos melhores. Buscar o quê? A perfeição. Ela existe? Segundo os parâmetros de Deus, sim. Alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se. Então servir a Deus não pode ser um serviço pesado, enfadonho. Você tem que ter alegria. Porque você está prestando para aquele que te resgatou. Olha a importância que Deus deu a mim e a você. Dinheiro nenhum pagou o preço para que você e eu estivéssemos aqui nesta noite, celebrando. Aí você pode falar, mas eu estou com tantos problemas, tantas dificuldades. Como que eu celebro? A vida em Cristo Jesus. A vida eterna. Porque o nosso alvo é os céus. Se a gente ficar se apegando a essas coisas rasas aqui, ó, a gente vai viver uma vida de infelicidade. Porque nunca está bom. Você compra um carro hoje, amanhã você quer outro melhor. Você tem uma casa, essa já não está bom, você quer outra que tem não sei o que mais. 10 quartos, 3 pessoas. Porque nunca vai satisfazer a carne. Ela sempre vai pedir mais. Mas o Espírito... Então a nossa visão tem que ser o céu.
Quando entendermos isso, teremos uma vida constante de alegria. Não essa alegria passageira. Porque se você basear a sua alegria, a sua felicidade nas coisas táteis que você pega, que você vê, elas podem te decepcionar. Casamento pode não ir bem. Suas finanças podem ir a pior. Hoje você está empregado, amanhã você não está. Mas precisamos olhar para os céus, olhar para aquele que nos resgatou e que veio para servir. Em Marcos 10:45, o Senhor, Ele fala, você quer ser o melhor, quer ser o maior? É aquele que serve. Então nós somos chamados para o serviço. E não pense que aqui é uma igreja pequena que não tem o que fazer, não. Tem muita coisa para fazer. Tem uma pesquisa aí, não sei nem de quando que 10%, 90% da igreja é servido. E 10% que serve. Aí imagine, irmãos, esses 10%, a carga poderia estar menor. Porque tem que se desdobrar. Talvez numa igreja com 100 membros, 10%, 10 pessoas. Aqui tem 50, digamos. 40. 4 pessoas. Se for mais ou menos na base do cálculo. E os outros 30? 30 que levantou a mão, sou servo. E o que os outros 30 estão fazendo? Consumindo. E aqui é lugar de adoração. É lugar de serviço. É lugar de prestar culto ao Senhor. É lugar de entrega. Mas, Erasmo, eu não vou me envolver com a obra do Senhor, porque aqui está o contexto, né? O contexto da pregação, onde fala de Salmo 100, que nós temos que ter uma vida alegre, servir com alegria ao Senhor. E como contexto aqui, pude falar de Jesus, que é o exemplo maior, né, para que nós possamos servir. De Paulo também, que mesmo Paulo quando escreveu, ele estava numa prisão. Alguém alegre dentro da prisão? Se ele fosse olhar para as condições dele, dos naufrágios, de tantas outras coisas, realmente era uma vida infeliz. Mas não era isso que alegrava o coração de Paulo. Era a certeza de morar no céu. Era a certeza da salvação. Era a certeza que ele estava fazendo o chamado de Deus, servindo. Mesmo que perdesse a vida, mas ele tinha essa certeza que ele estava servindo. Aqui eu falei do contexto, né? Mas muitas vezes nós nos pegamos o quê? No pretexto. Erasmo, hoje, não vou, Erasmo, não posso participar dessa ação social, não. Não sei o quê. Eu tenho um compromisso, não sei outra coisa. Pretexto. Contexto é Jesus. Mas nós sempre nos enveredamos pelos pretextos, pelas desculpas para não fazer a obra do Senhor. Eu sou muito novo. Agora não, deixa eu... Tem pouco tempo no Evangelho. Isaías, novinho. Deus quer te usar. Mas Ele precisa que você queira ser usado. Nesta noite dá lugar. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te envolver nesta noite. Deixa Ele ser o controle da tua vida. Não se preocupe com se as pessoas vão achar feio, se vão dar risada, se vão tantas outras coisas. Eu acho que era o mais desafinado do grupo de jovens.
Mas não estava nem aí, eu estava lá no meio cantando, porque eu estava louvando a Deus. Às vezes a irmã dirigente falava, canta mais baixo. Eu, tá bom. Aí eu me controlava lá, mas estava lá louvando, porque eu tinha prazer de estar na obra envolvido com as coisas do Senhor. E até hoje, irmãos, eu sinto alegria de poder fazer a obra do Senhor. Não é peso para mim. Não é peso eu sair lá de Mogi das Cruzes para estar aqui. Não é peso eu saio do plantão à noite, trabalho de manhã e venho para a escola dominical. Não é peso. É alegria. É prazer de estar na obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Porque se eu for olhar para as coisas, dormi 2 horas hoje. 2 horas. Se eu for olhar para o cansaço, para a vontade da minha carne, eu não teria nem vindo. Hoje eu ia até falar para o Luciano, ó, não, eu estou cansado. Põe o Rafael, que o Rafael não trabalha nem sábado nem domingo. Mas tem chamado. E o Senhor, que a Olivia falou aqui, Ele se agrada de quem faz as coisas com alegria. Não é exclusividade do pastor, não é exclusividade minha, não é do Rafael. É de cada um de vocês. Basta se entregar. O que impede? Qual que é o muro que precisa ser derrubado? Para você ser mais ativo na obra do Senhor. Para você ser mais atuante na obra do Senhor. Quantos mais pessoas aqui, ó, eu vou poder estar descansando também. Rafael, Luciano. Luciano falou que vai tirar umas férias aí que vocês estão cansados de ouvir ele já. E aqui dentro está cheio de talentos. Aqui já teve uma amostra pequenininha do que vocês podem. Então, se vocês quiserem se envolverem, vocês podem ir mais além. Um culto de jovem, está um jovem aqui pregando. Pensem nisso. Se entreguem ao chamado de Cristo para a vida de vocês. Jovem, vocês têm o vigor, vocês têm, é para ter pelo menos, né? Porque tem muito jovem cansado já. Nem completou 18 anos, já está pensando na aposentadoria. Né, Olivia? Mas é vocês que têm que estar, sabe, envolvidos no trabalho, agitando mesmo. Evangelismo, tudo. Nós contamos com vocês, irmãos. Com Miguel, com Lia, irmã Maria. A Batista da Fé conta com cada um de vocês. Não é só oferta. Não é só dar o dízimo. É estar inserido na obra aqui neste bairro, nesta comunidade. Porque quando a gente entende que servir com alegria, a gente abençoa a obra do Senhor ela cresce, porque você vai se envolver, vai trazer mais pessoas, ela cresce, os necessitados são abençoados e você também é abençoado. Erasmo, eu sou abençoado, fora a salvação? Sim. Em Hebreus 6, deixa eu ver aqui. Para ter certeza do que eu estou falando. Eu já estou acabando, irmãos. Falei que ia ser breve. Hebreus 6:10. Quiserem acompanhar aí?
Ó, Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Constância. Todo dia. Vida com Cristo é todo dia. Não dá para tirar folga, não dá para tirar férias. É todo dia. Você viu aqui, ó? Servir. E tudo que foi falado aqui, então nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E essa adoração, esse serviço, ela tem que se estender para fora, tem que alcançar as outras pessoas. Tem que trazer mudança na minha vida e na vida de quem me rodeia também. A alegria, ela contagia. Então, se prepare. Se prepare para novos tempos. Se prepare para novos tempos aqui. E o crescimento vem a partir de cada um de vocês. O que pode ser feito? Tem muita coisa para ser feita. Tem visita, tem tantas outras coisas. Oração, tem pessoas enfermas, tem pessoas passando por dificuldades financeiras, tem um leque de opções de coisas que é para ser feito, mas que nós não estamos fazendo. Por quê? Temos alimentado mais o nosso ego. E para servir, não tem lugar para ego. Não tem lugar para orgulho, não tem lugar para desânimo. É em toda hora, em todo tempo. Você pode e deve fazer mais. Você pode. Você tem condições, porque Deus dá condições. Na hora que você começar a se mexer, na hora que você começar a se movimentar, você vai ver as coisas acontecerem. Muitas vezes a gente vem e pergunta, não acontece nada. Porque aqui tem um pastor, não tem um mágico. Que vai pegar a varinha. Não. Você quer ser cheio do Espírito? Eu não tenho ele aqui guardado no bolso para chegar em você e colocar dentro de você. Você tem que buscar. Você está na Igreja Batista da Fé, mas o Espírito Santo está aqui também, viu? Ele age no nosso meio, mas precisa dar lugar. Precisa entender que somos dependentes de Deus. Mas precisamos mudar a nossa postura. Precisamos mudar a nossa forma de agir. Deus falou para Abraão, Abraão, ande na minha presença e sedes perfeito. Andes na minha presença e sedes perfeito. O que o Senhor tem falado para você? O que o Senhor tem já te mostrado que precisa mudar, que precisa, sabe, retornar? É preciso, irmãos. É preciso voltar ao primeiro amor. Como, Erasmo? Estou dentro da igreja, você fala que precisa voltar ao primeiro amor? A
Acho que se Jesus viesse hoje, a gente ia falar, não, Senhor, agora não, que eu ainda não cumpri as minhas metas. Tenho coisas a alcançar ainda. A gente tem deixado em segundo plano. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, sim. Precisamos deixar acender de novo a chama, arder dentro do peito. Precisamos, sabe, deixar o Espírito Santo mesmo nos tomar. Sermos direcionados pelo Espírito Santo. Para ter uma vida cheia do poder de Deus, cheia de alegria, cheia das bênçãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam, que nós possamos fazer que nem a vaca faz, ela come, né? Depois fica ruminando. Que esta palavra fique, sabe, te incomodando vários dias, vários mesmo. Que ela possa fazer a mudança que é esperada. Né? Porque eu não posso mudar nenhum de vocês, eu só posso ficar pedindo. Sendo chato, cobrando, né? Olha, vem para oração, vem para a escola dominical. Eu nem tanto, né? O pastor que fica aqui. Olha, quarta-feira tem oração. Por favor, venham para a oração. Irmãos, nós precisamos entrar por estas portas diferentes. Entrar com acesso ao Pai, nós temos liberdade. Nós temos tudo que nós precisamos. Ele cumpre tudo em nossas vidas. Não precisava fazer mais nada. Que Ele já fez lá em cima, assim, ó. Ninguém ia fazer o que Ele fez. A gente não consegue fazer o mais básico. Imagine se entregar. E Ele só pede que a gente o sirva. Com coração, com compromisso e alegria. A alegria do Senhor? A alegria do Senhor? Amém. Que Deus abençoe nesta noite.